Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de apresentação dos professores do nosso curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Pondo, eu sou subcoordenador do nosso curso e a gente está trazendo essa série de vídeos para que os nossos alunos tenham mais contatos com os professores e ainda aqueles que não são os nossos alunos e têm interesse em virar um cientista, virar um físico, possam entender um pouco como é que funciona a vida do cientista e como é que é um curso de física aqui na nossa universidade. Esse projeto é feito, né, com a colaboração da nossa professora, que é a coordenadora do curso, a professora Marinês. Eu vou deixar aqui um link para o vídeo em que ela faz a entrevista comigo, inclusive, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais da nossa coordenadora, pode acessar aqui o vídeo e ela também vai fazer parte dessa série aqui nos vídeos posteriores. Bom, com isso eu gostaria de chamar vocês para acessar as nossas mídias sociais. A gente tem um canal no Twitter, tem um canal no YouTube, você pode assistir os nossos vídeos. Também tem o canal do Instagram, além do nosso site na universidade, ok? Bom, pessoal, hoje a gente traz aqui para participar da nossa série de vídeos o professor Tiago Nunes. Professor Tiago, muito obrigado pela tua apresentação, obrigado pela tua participação, né, ter aceitado participar aqui da nossa série de apresentação com os nossos alunos. Acredito que você vai trazer umas informações bem legais aí para a gente. O professor Tiago é professor da área teórica, é novo aqui no nosso departamento, então bem-vindo aqui ao nosso departamento. E eu quero aprender muito com o que você vai falar hoje para a gente, tá, Tiago? E com isso eu gostaria de perguntar, o que eu venho perguntando para todos os nossos professores aqui, né? Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Tudo bom, Condor? Eu que agradeço o convite, cara. Acho que esse projeto é muito legal e eu estou bem feliz de estar participando aqui. Bem, como você já falou brevemente, eu sou professor da UFSC há pouco mais de um ano que eu cheguei aqui. Já tinha passado pela UFSC antes como pós-doc. Saí para fazer outro pós-doc. Eu vou falar um pouco da minha trajetória daqui a pouco também na apresentação. Então, eu sou professor há pouco mais de um ano aqui na UFSC. Eu sou físico teórico. Trabalho com física de altas energias, na interface entre física nuclear, física de partículas, faço um pouco de gravitação, já trabalhei ao longo da minha trajetória, como eu vou falar daqui a pouco, em coisas diferentes, mas com o passar do tempo eu consegui encontrar um tema central que me interessa, que é a física do plasma de quarks e gluons, que é a tal da matéria mais quente do universo, a matéria mais extrema do universo. Então, estou realizando pesquisa nessa área, já desde o meu doutorado. E, além disso, também participo na UFSC como membro do NDE da licenciatura em Física, sou membro do colegiado dos cursos de Física e também membro da comissão de Informática do Departamento de Física. Eu gerencio os clusters, alguns dos clusters computacionais do departamento. Então, acho que, como apresentação inicial, seria isso. Legal, Thiago. Bom, você já mostrou aí que você está participando ativamente da vida, né, dentro do departamento, fazendo parte de comissões, que é o trabalho administrativo que a gente, como professor, também tem que fazer, né, além do ensino, de dar aula, fazer pesquisa, de fazer extensão, também tem a parte administrativa, né, faz parte. Bom, Thiago, é importante, né? Pode falar. Faz parte e é importante, né? É Acho importante. que são questões bem importantes que são levantadas ali que, se a gente não participar, a gente não vai conseguir tornar o curso cada vez melhor, né? Então é importante a nossa contribuição lá também. Concordo. Bom, Thiago, você já fez uma pré-introdução aí do seu trabalho, né? Dessas partículas de quarks e gluons aí, que é uma coisa bem interessante, coisa quente. Vamos lá para a tua apresentação? Vamos lá. Bem, pessoal. Então, o título da minha apresentação é Desvendando a Matéria Mais Quente do Universo, que é basicamente o tema da minha área de pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, né? Então, acho que antes de começar falando propriamente de pesquisa, eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica, que eu acho que talvez possa ser interessante para algumas pessoas. Quando você quiser me perguntar alguma coisa aí, à vontade, tá? Então, eu fiz minha graduação, eu sou de Recife, né, originalmente. Eu fiz a minha graduação na UFPE, Federal de Pernambuco, entre 2004 e 2008. E durante a graduação eu fiz iniciação científica inicialmente em teoria de campos, mas era algo mais aplicado à matéria condensada. E depois eu acabei mudando para a área de gravitação e cosmologia, com o professor Bruno Carneiro da Cunha, que acabou se tornando logo em seguida o meu orientador de mestrado.
Então, aqui nessa foto aqui de baixo, essa foto da minha defesa de mestrado, esse de camisa amarela aqui no canto é o Bruno, que é meu orientador. E aí, no mestrado, eu trabalhei com cosmologia em teoria de cordas. Era um modelo cosmológico que você usava relatividade geral e você descrevia a matéria do universo como utilizando teoria de cordas, como um gás de cordas. E aí você via que tipo de cosmologia que saía dessa combinação. Foi um projeto bem interessante, gostei bastante de trabalhar com isso. Mas acabei que, quando eu fui para o doutorado, acabei mudando um pouco de área, continuei em altas energias, mas saí de cosmologia e gravitação. Tá? Então, acabei o meu mestrado em 2010, em agosto de 2010, a minha defesa, e aí, em outubro, eu me mudei para a Holanda, eu fui aceito para fazer doutorado lá, com um financiamento de uma agência de fomento holandesa, que chama FOM, que ela é equivalente ao CNPq daqui do Brasil, só que ela financia mais projetos na área de física, desde a física mais aplicada até a física mais fundamental, né? Isso é até uma particularidade lá do doutorado na Holanda, que você não é contratado como um aluno de doutorado, você é contratado efetivamente como um pesquisador. Você tem um contrato de trabalho, o meu visto era um visto de pesquisador profissional mesmo, e você tem todos os direitos trabalhistas que você possa imaginar durante o doutorado, férias, 13º, e você paga imposto de renda, é realmente um contrato de trabalho, assim. Coisa bem diferente. O que me parece natural, né? Porque um cara que faz doutorado é um cara que trabalha em pesquisa, né? Exatamente. Então, lá na Holanda, você é um aluno até o mestrado. A partir do doutorado, eles não chamam mais de estudante, você é um promovendus, é um candidato a um doutorado. A minha carteirinha para usar a academia da universidade era uma academia de staff, né, de funcionário, não de estudante, era tudo bem diferente, assim, bem regulado e funcionava muito bem. E aí, no meu doutorado, eu estudei, eu saí da área de cosmologia e entrei nessa parte de física de partículas. Então, eu estudei um fenômeno que chama conformalidade em teorias de calibre, que é uma propriedade de algumas teorias de que elas adquirem uma simetria, chamada simetria conforme, em que você pode mudar a escala da teoria sem mudar algumas propriedades da teoria. E isso pode ser útil para você construir alguns modelos de quebra espontânea de simetria eletrofraca. Então, você tem cenários, por exemplo, de Higgs, então, o bóson de Higgs que o pessoal encontrou lá no LHC. A gente até hoje não tem certeza ainda, apesar de parecer muito provável que ele seja uma partícula fundamental. Talvez ele seja composto por partículas ainda mais fundamentais, menores do que ele, um cenário chamado de Higgs composto. Então, você tem modelos de Higgs composto que dependem dessa propriedade de conformalidade da teoria. Eu não estudava esses modelos efetivamente, eu estudava realmente teoria, essas teorias, que o pessoal que constrói modelo poderia depois usar essas teorias para construir os modelos, essa era a ideia. E eu fazia isso utilizando simulações, é um método que chama simulação de teorias de calibre na rede, em inglês Electric QCD, que tem a ver com o fato de que algumas contas você não consegue fazer analiticamente, né? Simplesmente não tem solução. Então você faz numericamente e o poder computacional que você precisa para rodar essa coisa é muito, muito grande. Então, essas máquinas aqui são chamadas Blue Gene, era um tipo de computador que eu utilizava para simular nessa época do doutorado as coisas. A universidade tinha três hacks desses lá no centro computacional da universidade. E eu era basicamente a pessoa que mais utilizava as máquinas. Qualquer hora do dia, qualquer dia da semana que você entrasse na máquina, o meu nome ia estar lá rodando alguma coisa. E foi um tempo muito legal lá na Holanda. Aqui você também vê foi um tempo que eu comecei também a aprender a aproveitar a cerveja de verdade. Esse copo aqui de uma cerveja bem famosa lá cerveja belga, na verdade, mas do lado da Holanda, né, que chama Kwak. Um copo bem típico, foi um período bem legal da minha vida. Assim. Então, eu comecei o doutorado em final de 2010 e a minha defesa foi no comecinho de 2016. Não é que eu passei 6 anos no doutorado, foram 5 anos. E uma particularidade lá do doutorado na Holanda é que a defesa ela é realmente uma cerimônia com toda a pompa do mundo. Então, entre você entregar a sua tese e você defender a tese, demoram pelo menos 3 meses. Porque tem uma série de procedimentos que têm que ser satisfeitos para que você consiga defender. Uma dessas coisas é que você tem que publicar a sua tese como um livro,
Então aqui no canto superior direito vocês conseguem ver, essa é a minha tese, né? Tem que mandar para a gráfica, ficar fazendo correção de versão de prova, a biblioteca emite um número ISBN e é publicado como um livro, né? E você tem que imprimir um número mínimo de cópias, se eu não me engano, eram cerca de 150 cópias, que tem que ser distribuídas para literalmente quem quiser, tem que ter acesso a ela, né? Thiago, por curiosidade, Fala. quem que paga os custos dessas cópias aí? É você ou é a universidade? No caso, quem pagou a minha foi a FOM. Então, ele já tem uma verba provisionada para pagar isso. Eu pago e depois ele me reembolsa, né? E quais são as diferenças na hora da defesa, propriamente dita? Você vai chegar lá? Vou chegar lá, falar isso agora. Então, depois que você entrega a tese, tem esses 3 meses, né, para você preparar tudo para o doutorado, e uma das razões pelas quais demora 3 meses para a defesa é que a universidade ela tem uma sala específica que todas as defesas do doutorado da universidade inteira tem que ser lá, que é essa sala que vocês estão vendo nas fotos aqui embaixo, essas 3 fotos na minha defesa. Então, é uma sala histórica. Essa universidade tem 400 e acho que 3 anos agora. Eles completaram 400 anos quando eu estava lá. Então, esse é um prédio histórico, cidade medieval, um prédio histórico, todo pintado com afresco, com vitral. Todas as defesas são lá. E você tem que reservar a sala para sua defesa. São 3 defesas por dia. E você tem que reservar, por isso também que demora um pouco para você conseguir ter data disponível para fazer a defesa, né? Então, tem todo é literalmente um ritual, assim. Então, nessa primeira foto aqui da esquerda, esse primeiro cara que está entrando, ele é literalmente um bedel, ele entra com um cetro de prata conduzindo a banca. Então todos que estão com o chapéu aqui atrás são a banca que foram me massacrar de perguntas lá na defesa. E aí depois que ele conduz a banca, então a pessoa que vai defender, você fica numa salinha vizinha, trancado lá. Depois que a banca entra, o bedel vai lá, pega você, leva você para a sala, colocam você sentado nessa mesinha aqui, que eu estou sentado na foto do meio. Aqui tem basicamente uma jarra d'água com um copo, uma cópia da minha tese e uma folha de papel com uma caneta. E é isso que eu tenho o direito de usar para responder as perguntas. E aí, não tem apresentação do trabalho, ao contrário do Brasil, são só perguntas, né? Então, tem 2 mesas, uma de cada lado, e os membros da banca se dividem nessas 2 mesas e fazem perguntas, né? E aí, o ritual, né, depois que acabam com as perguntas, todo mundo sai, a banca vai para uma salinha para deliberar, e aí depois a banca volta, e você sendo aprovado, a banca já volta com o diploma, na hora. E aí o seu orientador faz uma leitura de uma carta que ele prepara para você, chamam de laudatória, onde o seu orientador vai laudar os seus feitos, né, para defender a tese, vai contar um pouco da sua história, anos que você passou lá trabalhando no grupo, e depois o presidente da banca, que no caso aqui é o professor Eric Bexhoff, ele é também o diretor do Centro de Física Teórica, ele era o presidente da banca, ele foi me entregar o diploma. E aí, depois quem sai daí, então tem uma sala que fica lá embaixo, uma sala de coquetel na universidade, bem interessante. Aí eles têm um cavalete e você coloca esse diploma gigantesco. Tem 2 diplomas aqui. Esse menorzinho que está no fundo vermelho, ele é em inglês. E esse maior aqui, ele é em latim. Tem selo carimbado com parafina, uma coisa linda, assim. Aí você coloca o diploma no cavalete e fica lá, é servido um coquetel, e todas as pessoas que estavam assistindo a defesa fazem uma fila para ir cumprimentar e dar os parabéns à pessoa que acabou de defender o doutorado. É uma cerimônia mesmo, assim, algo bem bonito. Ou seja, também é uma intimidação um pouquinho diferente de como é aqui, né? No Brasil, eu acredito. Mas a gente chega lá, né? Porque a UFSC, por exemplo, tem 60 anos agora, então daqui a 350 anos a gente vai estar fazendo algo assim. Espero. Você vê que eu tô com um traje aqui de pianista, né? Também é a tradição lá. Beleza. Você quer perguntar mais algo da defesa? Mais alguma curiosidade? Tô tranquilo, já fiquei com medo já. Beleza. Então, seguindo, quando eu acabei o doutorado lá na Holanda, eu voltei para o Brasil e foi minha primeira passagem na UFSC. Eu fiz um pós-doc com a professora Débora, trabalhando com astrofísica nuclear.
E mais para frente eu vou explicar como é que esses meus interesses de pesquisa se casam com isso aí. E aí eu ainda procurei, mas eu percebi no meu Google Fotos que, curiosamente, eu não tenho nenhuma foto minha na UFSC daquela época. Eu tenho essa foto de uma conferência da Hadrons que foi em Floripa em 2018. Mas eu não apareci na foto, eu tirei a foto. Mas tem testemunha de que você estava aqui, né, naquela época, porque eu lembro de você naquela época. Não tem foto, mas tem testemunha. Tem testemunhas. E aí, em seguida, eu fui para a Unicamp para fazer o meu segundo pós-doc. Era uma bolsa da FAPESP, que teve um anúncio global no Inspire Rap. E aí eu concorri e acabei sendo agraciado para trabalhar nesse projeto, que é um projeto de fenomenologia de colisões de íons pesados relativísticos, que eu também vou falar um pouco mais daqui a pouco, né? Então, o meu orientador lá foi o professor Jun Takahashi, e esse projeto era uma colaboração entre o grupo de íons pesados da USP com o da Unicamp. Então, a Unicamp tem um grupo experimental de íons pesados, que foi o grupo para onde eu fui, efetivamente. Na USP tem um grupo teórico, muito forte. Dois grupos são muito fortes. Os membros do grupo da Unicamp são membros do experimento ALICE. E era uma colaboração, então ficava indo e voltando entre a USP e a Unicamp durante esse tempo aí para fazer esse trabalho. Basicamente, a minha função era fazer a ponte entre os experimentais e os teóricos da coisa. E essa colaboração desse projeto foi um embrião da colaboração que hoje chama de Extreme, que é uma das colaborações das quais eu faço parte, que é dedicada. Extreme significa Experiments in Theory in Extreme Matter. Então, é bem isso que a gente faz. Experimentos de teoria e fenomenologia, no caso, em matéria extrema, que eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá? E aí, final de 2018, eu passei no concurso a professor na UFSC aqui em Floripa. Eu assumi no começo de 2019 como professor. Então, essa aqui é a cerimônia de posse lá no Elefante Branco. Na mesma cerimônia de posse, tomaram posse também o professor Igor, o André e o Daniel. Foi no começo antes de começar o ano letivo 2019. E estou como professor desde então na UFSC no grupo de física nuclear de Hadrons. Tá? Essa é um pouco da minha trajetória aí, vai ser bem resumida, da minha trajetória acadêmica. Então, não sei se quando tem alguma pergunta, senão eu vou começar a falar um pouco dos meus interesses de pesquisa. Eu acho que se alguém tiver mais perguntas ou quiser conhecer um pouco mais de você e da pesquisa, depois a pessoa consegue entrar em contato, né? Acho que dá para falar claro. Aqui que o professor o Igor e o Daniel ali já fizeram um vídeo com a gente aqui também. Sim. Então, a galera está representando o departamento. Beleza. Então, vamos começar começar do começo. Eu tentei preparar isso aqui sem muita equação, quase não tem equação para não assustar o pessoal. Ter mais figurinha bonitinha e tentar explicar de maneira bem didática essas áreas de pesquisa com as quais eu trabalho, né? Então, se vocês lembrarem lá do que vocês veem lá no comecinho da vida de vocês em física, um pouco no ensino médio e um pouco também lá no começo do curso, a gente tem basicamente 4 interações fundamentais conhecidas na natureza, né? A interação gravitacional, a eletromagnética, a interação fraca, né? É responsável por alguns processos de decaimento, e a interação nuclear forte, que é a interação que é responsável por manter as coisas que formam o núcleo juntas, a grosso modo, né? A interação forte, ela é a interação, a teoria que a gente tem para descrever a interação forte é chamada cromodinâmica quântica. O nome cromo vem de cor, né? Então a ideia é que cromodinâmica quântica é a teoria que explica a interação entre partículas que têm carga de cor. Então, algumas partículas têm carga elétrica, esse é um tipo de carga, certo? E um outro tipo de carga que é chamado de carga de cor, que algumas partículas têm. Quais são essas partículas? Os quarks e os gluons, tá? Então, na natureza, a gente conhece 6 tipos de quarks, que são esses que estão mostrados aqui em cima em formato de smiley: up, down, charm, top, bottom e strange, tá? E para o pessoal que está um pouco mais avançado no curso, eles já viram que em eletromagnetismo, as partículas que têm carga elétrica, elas interagem trocando fótons, certo? Em cromodinâmica quântica, essa interação é mediada por um outro tipo de partícula chamada gluon. Então, os quarks são as partículas que têm carga de cor e elas interagem trocando gluons.
A diferença com relação à eletrodinâmica é que os gluons também têm carga de corpo. Então, a partícula que faz intermediação da interação também possui a carga. E isso gera um fenômeno interessante que a gente vai ver agora. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, fazer, bom, como não é a minha área mesmo isso daí, né? Isso é muito energético demais para mim, tá? Esses quarks aí, eu prometo que só vou fazer uma pergunta agora, depois vou deixar você fluir. Não, pode fazer à vontade. Esses quarks aí, up, down, strange, charm, top, bottom, a carga de cor, cada um deles tem uma distribuição de cargas de cores? Isso, cada um deles tem um valor de carga de cor. Cada um deles tem um valor de carga de cor? Isso. Tá. E não está relacionado com esse nome, up, down, strange, top, bottom? Então, os nomes são os nomes dos tipos de quark, né? As cargas de cor, elas têm basicamente três tipos, né? Elas são chamadas de red, green and blue, por isso que o nome da teoria é termodinâmica quântica, então é RGB, né? RGB. Então você vai ter, quando os quarks se juntam para formar os hadrons, que a gente vai ver daqui a pouco, você vai ter combinações de carga de cor. Você vai ter uma carga de cor total. Tá. Então tá, pode ir. Tá, então talvez quando eu seguir aqui fique um pouco mais claro. Tá, então o fato de que você tem, de que o mensageiro da teoria também tem carga, ele leva a um fenômeno interessante que é chamado de confinamento. Tá? O confinamento, ele é basicamente o resultado de que você tem uma observação na natureza de que você não observa essas partículas que possuem carga de cor isoladas. Você não observa na natureza um quark livre. Você observa apenas combinações que têm uma carga de cor neutra. Tá? Então você pode ter uma combinação que tem vermelho, verde e azul. Você pode pensar que a carga de cor neutra seria a carga branca, tá? Então, se você tiver vermelho, verde e azul, você vai ter cor branca. Se você tiver anti-vermelho, anti-azul e anti-verde, você também vai ter branco. Ou você pode ter um vermelho com anti-vermelho, ou um verde com anti-verde, ou um azul com anti-azul. Tá? Mas o fato é que você tem que sempre ter cor branca, você sempre tem que ter estado sem cor. Tá? Esse fenômeno é chamado de confinamento. Tá? Essas partículas, essas que são formadas por quarks, essas combinações de estados com cores, são chamados de hadrons. Se elas são formadas por 3 quarks, são os baryons. Se são formadas por 2 quarks, são os mesons. Tá? E aí você pode sair brincando com as combinações possíveis entre os 6 quarks para formar todos esses estados. Tá? Só que aí, isso que eu falei de você não observar na natureza estados com carga de cor não neutra, ou seja, quarks livres, isso vale para energias baixas. Isso vale nas energias aqui da Terra, por exemplo, no seu laboratório, você não vai conseguir observar quarks livres. Mas se você conseguir gerar uma situação muito extrema, em que você tenha muita temperatura, por exemplo, ou uma densidade de partículas muito alta, então uma situação onde você tem muita energia, com muita densidade, isso vai fazer com que você consiga quebrar essas ligações e você consiga ter quarks livres. Então a gente fala que tem uma transição de fase entre uma fase confinada, uma fase que você tem hadrons, você tem baryons e mesons, que é uma fase em que você tem uma sopa de quarks e gluons, que é o tal do QGP, o plasma de quarks e gluons. Ele é basicamente uma sopa em que você tem quarks e gluons livres, e esse estado da matéria, ele só existe em condições muito extremas. Tá? É esse estado da matéria, o QGP, que é o objeto principal do meu interesse e da minha área de pesquisa. As propriedades da matéria nesse cenário mais extremo, em que os quarks e gluons são livres, formando essa sopa de quarks e gluons. Tá? Tá claro? Mas esse plasma, a gente pode criar ele? Eu vou chegar lá.
Tá bom. Vou chegar lá, tá? Mas na natureza, no laboratório, em condições normais, você não observa quarks livres. Você só observa estados confinados. A mensagem que a teoria prediz, isso é uma predição da teoria, de que essa teoria deve sofrer a uma temperatura muito alta ou a uma condição de densidade muito alta, uma transição de fase para uma fase deconfinada, tá? Para quem sabe, para quem já viu um pouco de mecânica estatística, você não tem um parâmetro de ordem definido, associado. O mecanismo com que isso acontece não é completamente estudado, não é completamente compreendido. Na verdade, esse é um daqueles problemas que valem $1 milhão do Instituto Clay. Se você conseguir desvendar qual que é o mecanismo de confinamento, você ganha esse prêmio. O que a gente tem é um parâmetro de ordem aproximado, que a gente consegue mais ou menos caracterizar se um determinado sistema está numa fase ou na outra, que chama loop de Polyakov. E aí você consegue ver que isso vai basicamente com a exponencial de menos a energia livre de um quark livre. Então, isso ser finito ou infinito vai estar relacionado com você ter uma energia finita para um quark livre ou infinito. Tá? Eu não quis dar muitos detalhes matemáticos, mas é isso. Rápido. Ô, Thiago, deixa eu fazer mais uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Claro. Se eu tenho duas cargas elétricas que interagem, o fóton é a partícula de interação. Isso. Nesse caso aí, que é os quarks, o gluon é essa partícula de interação, que também possui carga de cor, como você disse. Isso. Daí você observa esse processo de confinamento dos quarks, dos hadrons e dos mesons. Mas o gluon, tanto o quark como o gluon, então, nesse caso, eu posso detectar um gluon sozinho? Como eu detecto um fóton? Não. Tá. Coisa mais complicada. Tá. Então, vamos seguir aqui. Então, o fato de que você tem essas duas fases, essa fase confinada e a fase deconfinada, você pode pensar em desenhar o que a gente chama de diagrama de fases da teoria. Então, acho que as pessoas lembram lá do ensino médio que tinha o diagrama de fases da água, né? Tem aquelas diferentes fases da água. Tem a fase líquida, sólida e gasosa, tem aquelas curvas que tem as tensões de fase. Aqui é algo bem parecido. É um diagrama de fases, só que a matéria que eu estou tratando aqui é a matéria fortemente interagente, não é a água. Tá? Então aqui eu tenho no meu eixo vertical a temperatura, no meu eixo horizontal a densidade bariônica. Tá? São as duas. Lá, geralmente, a gente faz a função de P e V, né? Para água, por exemplo. Aqui é a temperatura e densidade bariônica. Tá, então, o que acontece? Se você está em situações em que a densidade bariônica é baixa e a temperatura é baixa, algo no laboratório, em condições normais, você tem a matéria nessa fase confinada, né, nos hadrons, tá? Essa região branca aqui. Se você está numa região, se você começa a aumentar muito a temperatura aqui, mesmo potencial químico baixo, você passa por aquela transição de fase que eu falei de deconfinamento e você entra na fase QGP. Tá? Aqui você vai ter esse plasma a uma temperatura ridiculamente alta. Por outro lado, se você está a temperaturas ainda baixas, mas você tem uma densidade de bário muito alta, você de novo tem QGP aqui. Tá? Se você for para uma densidade ainda mais alta, começam a aparecer umas fases exóticas, que eu não vou detalhar muito, que a gente chama de color superconductor. Uma fase supercondutora de cor. Então, basicamente, o que acontece nessa fase é que o mesmo mecanismo de supercondutividade que acontece, que você formação de pares de Cooper, você tem esse mecanismo acontecendo aqui, mas com carga de interação forte. Com carga de cor. E aí você tem uma supercondutividade de cor, tá? Tá, então você tem essas duas fases. E aí você acredita que você consegue interpolar, não interpolar, mas ligar essa região de QGP aqui com essa região de QGP aqui com alguma curva aqui que vai ter algum formato que a gente não sabe qual é, tá? Então esse desenho de diagrama de fase, ele é um diagrama de fase meio que do que a gente entende, ele é mais qualitativo do que quantitativo. A gente não sabe qual é o formato dessa curva aqui, tá? Isso aqui é uma representação pictorial dos fatos que a gente conhece sobre a matéria extrema. Tá? O que a gente sabe? Bem, aqui, em cima desse eixo, com potencial químico densidade bariônica zero,
você consegue fazer as contas usando aquelas simulações que eu falei da rede, do aquecimento na rede. Você consegue fazer a conta exata aqui de pequenos princípios e você sabe que tem uma transição, sabe qual é a temperatura, cerca de 155 MeV, e sabe que ela é um crossover. Então você calcula que realmente forma QGP aqui de primeiros princípios, tá? A partir do momento que você vai para a densidade bariônica alta, aí você não tem certeza de mais nada. Você faz, do ponto de vista teórico, você vai ter que trabalhar com modelos efetivos, tá? Experimentalmente, eu vou falar isso daqui a pouco, na verdade. Então, basicamente, esse é o desenho pictorial que entende a coisa, tá? Aí você me fez a pergunta, a gente consegue formar esse plasma? Onde que esse plasma pode existir, tá? Então, tem basicamente 3 situações em que você pode ter esse plasma, tá? A primeira situação é o chamado universo primordial. Então, se você pega na história do universo e volta lá para o começo, os primeiros milenésimos de segundo, logo após o Big Bang, a densidade e a temperatura, você tinha tanta energia concentrada que provavelmente a matéria do universo nessa região cosmológica estava num estado de QGP, tá? O problema é que, bem, o número de eventos que você tem para o Big Bang é 1, certo? Não é tão fácil reproduzir isso no laboratório. E você conseguir informações precisas sobre a matéria durante esse intervalo de tempo, usando os dados que você consegue medir hoje em dia, não é algo trivial. Você olhar para a CMB e extrair dados sobre o QGP não é algo trivial, não é algo tão simples, não dá para fazer muito bem, tá? Tem uma segunda situação em que isso pode acontecer naturalmente, que a gente parece ter sinais de que isso realmente acontece, que são as estrelas de nêutrons. E as conjecturadas estrelas estranhas, que a gente não sabe se existem, mas talvez existam. Esses objetos são objetos que, nesse diagrama de fase, eles estariam mais ou menos nessa região aqui, em que a densidade bariônica é muito alta, a temperatura ainda é baixa, mas talvez você tenha, no núcleo aqui, no interior dessas estrelas de nêutrons, uma densidade suficiente para formar o QGP aqui, tá? Só que aí tem um outro problema experimental, no caso observacional, que esses objetos são muito pequenos e é muito difícil ter informação sobre a estrutura interna deles. Então você consegue fazer alguma coisa, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso também, mas também não dá para estudar o QGP diretamente através disso, tá? Então a ideia é, tudo bem, então eu gostaria, no fim das contas, de ter uma fábrica de QGP, né? E conseguir produzir esse troço no laboratório para estudar as propriedades dessa matéria, nessa fase da matéria. Então, a ideia é que se você conseguir aplicar num certo sistema muita pressão e muito calor, você consegue tomar o QGP. Essa foi a ideia do pessoal lá na década de 70 e 80, do Tig Lee. E como que você faz isso no laboratório? Bem, os físicos de partículas, eles são muito bons em fazer uma coisa, né? Que é colidir coisa. A especialidade deles é jogar partículas umas contra as outras. Então, a ideia é você fazer experimentos de colisões de íons pesados. Então, você pega íons de chumbo, por exemplo, ou íons de ouro, você acelera bastante eles e você colide eles, e aí, se você conseguir chegar na energia suficiente de colisão, você deve formar o plasma de Parks e gluons. Essa aqui é a ideia da coisa, tá? Então, toda essa área de fenomenologia de colisões de íons pesados, não só a fenomenologia, mas também tanto a parte teórica quanto a parte experimental, tudo isso é dedicado a formar, a produzir o QGP em laboratório, em condições que você possa estudar, e extrair propriedades da matéria e entender como que QCD funciona em regimes extremos. Então, esse é o objetivo do programa experimental e do programa teórico que acompanha ele, tá? Então, todos esses experimentos que eu estou mostrando aqui, então, o ALICE e o CMS são experimentos do LHC. Então, são 2 detectores que ficam no LHC. O ALICE é dedicado a estudar colisões de íons pesados. A sigla ALICE significa A Large Ion Collider Experiment. Ele foi feito para isso, ele é a nossa principal fonte de resultados experimentais sobre colisões de íons pesados. Então, lá no LHC, eles injetam íons de chumbo, por exemplo, fazem colisão de chumbo com íons de chumbo. O CMS, que é outro detector que fica também no LHC, não é totalmente dedicado a isso, mas também faz experimentos com isso. O STAR fica nos Estados Unidos, o STAR fica em Brookhaven,
e o NICA está sendo construído na Rússia, e o CBM na Alemanha, em Darmstadt. Os experimentos são todos experimentos de íons pesados. Tá? Então tem muito esforço experimental da área, é uma área literalmente quente da física experimental. Você tem experimentos grandes no LHC dedicados a isso, e você tem novos experimentos sendo construídos com essa finalidade. Tá? E o esforço teórico precisa acompanhar. É uma daquelas situações em que você tem dado experimental bastante para você tentar brincar do lado teórico, e você precisa de um esforço teórico para acompanhar a velocidade dos dados experimentais. Tá, então, basicamente, essas duas coisas que eu falei, tanto a parte de você estudar o QGP utilizando as estrelas de nêutrons ou objetos compactos, quanto estudando colisões de íons pesados, são as duas áreas nas quais eu tenho atuado em tempos recentes, né? Então, meu interesse principal em pesquisa é entender essa interação forte, a interação fundamental em regimes extremos, entender o QGP, e eu atuo fazendo teoria tanto utilizando astrofísica nuclear, que é essa interface entre física nuclear e objetos compactos, quanto através do estudo teórico e fenomenológico de colisões de íons pesados. Tá? Então, a partir de agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas duas áreas, mas se você tiver alguma pergunta antes, eu vou ficar feliz em responder. Não, são esses experimentos, esses detectores, né, o ALICE, CMS, aí são exemplos de grandes experimentos na física, né? São experimentos caros, eu diria, né, com grande investimento. Sim, um gasto bem grande, mas o bom, você vê um experimento como LHC, você consegue ter detectores diferentes utilizando a mesma estrutura de colisão, né? Você tem o anel do LHC, você consegue injetar coisas diferentes, colidir coisas diferentes, e você tem detectores com propriedades diferentes para estudar física diferente, né? Um experimento só tem 4 experimentos lá e eles conseguem fazer muita coisa. Então, acho que é um grande exemplo, na verdade, de como colaboração em física é algo importante, né? Um esforço colaborativo gigantesco para conseguir fazer isso funcionar. E a interface entre teoria e experimento, né? Também. E até com o setor industrial, né? Você tem todo o aparato de tecnologia para fazer resfriamento, porque o anel tem que ser resfriado, toda a parte de magnetismo, você tem toda a parte de coleta de dados, o volume de dados que eles processam no LHC é uma coisa absurda, e você precisa ter poder computacional de processar aquilo em tempo real. Isso não é algo trivial, você precisa de muita interface com a indústria para fazer a coisa acontecer também. Bem, então, vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira da astrofísica nuclear, que é uma das maneiras de você estudar o QGP. Então, a ideia é que você consegue fazer uma interface, né, entre relatividade geral e física nuclear para estudar o QGP. Por quê? Então, o que acontece? Então, a primeira pergunta que tem que fazer é como que uma estrela vive? Por que a estrela simplesmente não colapsa sobre sua massa e fica ali? Então, a estrela, ela vive basicamente porque estão acontecendo uma série de reações de fusão nuclear no seu interior. Essas reações, elas acabam liberando pressão, fazendo uma pressão que balanceia a gravidade e acaba mantendo o equilíbrio da estrela. Tá? Então você tem basicamente uma força gravitacional de toda a massa da estrela que tenderia a fazer a massa da estrela colapsar sobre si mesma. Por outro lado, você tem essa pressão para fora das reações nucleares e uma balanceia a outra, né? Enquanto as reações nucleares acontecerem, uma coisa vai balancear a outra. Tá? Mas aí como é que morre uma estrela? Bem, uma estrela morre basicamente quando o combustível que ela usa para queimar, principalmente hidrogênio, para fazer as reações de fusão nuclear, quando ele acaba. Então, chega um certo momento que não tem mais hidrogênio para queimar na estrela, e aí você começa a perder essa pressão que balanceia a gravidade. O que vai acontecer quando o hidrogênio acaba depende basicamente de quão pesada é a estrela. Se ela é uma estrela que tem muita massa ou se ela é uma estrela que tem pouca massa. Só uma estrela como o Sol, por exemplo, que é uma estrela relativamente pequena, ou algo até uma estrela que tem cerca de 7 vezes a massa do Sol, são estrelas que têm massa pequena. Então, à medida que a massa, o hidrogênio vai acabando,
a estrela não consegue mais fazer reações adicionais de fusão para continuar funcionando. Tá? Então, o que vai acontecer é que ela vai colapsar sobre si mesma, vai expulsar, não chega a ser um colapso para formar um buraco negro, mas toda aquela massa é um volume muito menor, você vai expulsar uma grande quantidade de matéria também, e o que sobrar vai formar uma estrela muito menor que é chamada de anã branca. Esse é o destino do nosso Sol, por exemplo. Mas se a sua estrela for muito massiva, uma estrela que tenha mais de 7 vezes a massa do Sol, depois que acaba o hidrogênio, você tem uma condição no interior da estrela de energia tão alta que você consegue fazer uma reação de fusão de elementos mais pesados que consegue manter a estrela em equilíbrio ainda por um certo tempo. Então, acaba o hidrogênio, ela começa a queimar hélio. E ela começa a queimar elementos mais e mais pesados. À medida que os mais leves vão acabando, ela começa a queimar elementos mais e mais pesados, fazendo reação de fusão, até que ela tenha ferro. Tá? Até que você tenha basicamente átomos de ferro lá no núcleo da estrela. O ferro, você não consegue fazer fusão de ferro e expulsar energia. O ferro você precisa adicionar energia para fazer fusão dele. Então, quando a estrela só tem ferro, ela não tem mais o que queimar. Tá? E aí sim, aí você vai ter basicamente toda a massa da estrela colapsando sobre si mesma. Isso vai dar um rebound, vai dar uma explosão, que é chamada de supernova. Vai ejetar mais de 70% da massa da estrela vai ser ejetada nesse rebound. E o que sobra, no fim das contas, se a estrela for muito pesada, se tiver mais de 20 vezes a massa do Sol, vira um buraco negro. Se a estrela tiver entre 7 e 20 vezes a massa do Sol, ela não tem uma massa suficiente para colapsar no buraco negro. Ela colapsa num objeto que a gente chama de estrela de nêutrons. Tá? Que é uma estrela que é um objeto ultra compacto, formado basicamente por nêutrons, onde você tem... vou falar um pouco mais sobre isso aqui a pouco. Mas você vai ter basicamente cerca de 2 massas do Sol numa estrela que tem um raio de cerca de 10 km. Então você imagina a densidade desse troço. Né? Você pegar 2 massas do Sol, 10 km é mais ou menos a distância da UFSC até o centrinho da Lagoa. Né? Você compactar a massa de 2 sóis nesse volume não é algo muito trivial. Né? Tá. Então, como é que a gente descreve a estrutura de uma estrela? E aí é aqui que vai ficar claro por que a gente precisa juntar relatividade geral com física nuclear para escrever isso. Então, relatividade geral ela é resolvida através das equações de Einstein. A partir das equações de Einstein, com algumas considerações de equilíbrio hidrostático, você chega nessas equações aqui do lado esquerdo, que são as equações que descrevem a estrutura de uma estrela. Essas equações chamam equações de Thoma, Oppenheimer e Volkoff, equações de Todd, tá? São conhecidas assim. Para você conseguir resolver esse sistema de equações, então você vê que você tem aqui a massa, o M aqui é a massa da estrela, o P é a pressão, tá? E esse epsilon aqui, ele é densidade de energia. Como é que você resolve esse sistema? Você resolve ele integrando um sistema de equações diferenciais acopladas, para quem entende isso já, e você vai resolver a partir do centro da estrela para fora. Então você resolve isso numericamente, fazendo passos em R, que é o raio. Então a partir do centro da estrela, você vai andando em direção ao exterior da estrela e você vai resolvendo isso aqui em cada passo. Tá? Só que você vê que você tem M, P e epsilon. Você pode ignorar, por enquanto, essa terceira equação aqui, que ela é meio independente. Você pode pensar em resolver só essas 2 primeiras aqui. Você tem 3 variáveis e 2 equações, certo? Então, para você conseguir fechar esse sistema e resolver ele, você precisa de um dado adicional, que é basicamente uma relação entre pressão e energia. E aí você consegue fechar o sistema e resolver a equação de Stokes. Essa relação entre densidade de energia e pressão nada mais é do que a equação de estado. Então, é a equação de estado da matéria que compõe a sua estrela que você precisa para fechar o sistema. Se você lembrar lá do ensino médio, vocês viram a equação do estado do gás ideal, né? O famoso PV igual a nRT. O que a gente quer aqui é uma relação bem parecida para densidade de energia e pressão, só que não é mais para um gás ideal, é para o conteúdo de matéria da estrela. E como que isso é calculado? Isso é calculado usando física nuclear.
Então, você tem modelos de física nuclear, você precisa de modelos de física nuclear. Aqui tem alguns exemplos de equação de estado, a partir de modelos diferentes, com vários modelos que você pode utilizar para conseguir calcular a equação de estado que vai alimentar esse sistema de equações aqui, e você consegue fechar a coisa e fazer a conta. Tá? Então, é aqui que você tem essa interface entre relatividade geral de um lado e física nuclear do outro. Tá? E aí, por que as estrelas de nêutrons são interessantes? Bem, como eu falei brevemente agora há pouco, uma estrela de nêutrons ela tem cerca de 2 massas solares num raio de 10 km. Vocês conseguem imaginar que isso é uma densidade absurda, né? Então, a ideia é que você tem condições tão extremas que talvez no interior da estrela de nêutrons forme QGP. E, de fato, tem até um trabalho que saiu faz cerca de um mês que parece indicar fortemente que forma-se QGP aqui no interior. A gente não tem certeza plena, porque é difícil, como eu falei, obter informação sobre a estrutura interna desses objetos, porque eles são muito pequenos, uma estrela com raio de 10 km, e com os telescópios que a gente tem hoje em dia, é difícil você conseguir informações da estrutura interna desses objetos. Tá? A gente tenta, a partir de poucos dados, ter uma ideia melhor sobre isso. Tá? O que é que você pode As estudar? estrelas de Bem, nêutron, elas não brilham, né? Elas têm luz. elas emitem alguma coisa, né? Só Mas que são muito elas são pequenas. muito pequenas. Tá? Tá. Então, no grupo de física de hadrons e nucleada, a UFSC tem várias pessoas que trabalham com esse assunto, e as diferentes pessoas têm interesses distintos em estrelas de nêutrons. Tem pessoas que trabalham com efeito de campo magnético, tem pessoas que tentam entender a estrutura dessa partezinha da crosta aqui, que parecem umas fases chamadas fase de pasta, elas têm uns formatos que parecem macarrão. Então, cada pessoa no grupo tem um interesse distinto, algum overlap, né? Pessoalmente, eu tenho trabalhado com duas coisas. A primeira é o efeito de você considerar uma termodinâmica não extensiva. Algumas pessoas também chamam isso de termodinâmica de Thales, que a ideia é que você tem uma entropia que ela não é extensiva, ela não é aditiva quando você coloca mais matéria. E a ideia da gente é, ok, se isso realmente aparecer, existem algumas sugestões de que algumas interações entre partículas elementares pode ser descrito assumindo uma estatística de Thales de alguma maneira. A gente, ok, se isso for verdade, talvez isso deixe algum sinal na equação de estado que vai gerar algum sinal observável que você consegue ver no experimento, né? Então a gente estuda se isso acontece. Então, essa figura que tem aqui do lado esquerdo, ela é uma figura que mostra basicamente, do ponto de vista teórico, quando a gente modela estrelas, o que a gente procura. Isso aqui é o chamado diagrama massa-raio. Então, a gente procura encontrar soluções desse sistema de equações aqui, né? E, basicamente, a gente tenta ver qual que é a massa e o raio da estrela, que é basicamente o que você consegue ter alguma informação observacional a respeito das estrelas, né? E comparar com o experimento. Tá? E aqui está mostrando que o efeito é muito pequeno para essa variação da termodinâmica não extensiva para massa e raio. Tá? Essa é uma das coisas. A outra coisa são as teorias modificadas de gravitação. Então a gente sabe que relatividade geral é uma teoria de gravitação que ela funciona ridiculamente bem. Qualquer teste experimental que você imaginar, ela passa com precisão absurda, né? Mas algumas pessoas sugerem que talvez você tenha alguns efeitos extra que aparecem em situações de gravitação extrema, né? Então não é que você está jogando a teoria de Einstein fora e fazendo uma outra nova, mas você teria algo que em regimes de baixa energia você teria basicamente relatividade geral, mas você pode ter alguns efeitos extras que só aparecem em situações extremas. Então a gente fala, ok, se isso for verdade, talvez deixe algum sinal nas estrelas de nêutrons, que são objetos compactos, essa matéria se comporta a matéria, tanto a matéria quanto a química gravitacional, você tem uma situação bem extrema, talvez apareça algum sinal lá, né? Então a gente também testa algumas teorias modificadas e vê quais efeitos isso deixaria nas estrelas de nêutrons e se você pode observar isso de alguma maneira nos experimentos. Tá? Esse trabalho aqui, em colaboração com o grupo da professora Débora, isso aqui é um trabalho com o Clésio, que é um doutorado dela, que a gente está preparando um artigo para enviar com esses resultados. Tá? Então, do ponto de vista de astrofísica nuclear, os meus dois interesses principais são esses. Tá?
Você quer fazer alguma pergunta, Condor? Tiago, a detecção experimental de algum sinal desses daí seria através de onda gravitacional? Ou o que é? Onda de Então, rádio? onda gravitacional é uma coisa que é muito promissora, porque algumas das fontes que a gente tem de ondas gravitacionais são colisões entre buracos negros, mas também, se você tiver um sistema de estrela de nêutrons que colida, você também pode ter, talvez, detectar as ondas gravitacionais geradas por isso. Então, é algo bem promissor. Ainda não é a fonte principal de dados, mas eu acho que em um certo espaço de tempo vai se tornar. Você precisa ter mais eventos também detectados para ter mais dados, né? Não tem tantos dados assim ainda de colisão de estrela de nêutrons para utilizar. Mas já tem trabalho, inclusive de pessoas da UFSC, utilizando dados de colisão de estrela de nêutrons e das ondas gravitacionais para gerar que a gente chama de boundaries nos parâmetros dos modelos. Tá? Então, você consegue basicamente, olhando para o sinal que você mede lá da onda gravitacional, dizer, tá, esse modelo aqui serve, esse não serve. Tá? Eu não Criar os trabalhando limites em que você vai explorar o modelo. Isso. Eu não trabalhei com isso ainda, mas é algo bem interessante e tem pessoas na UFSC trabalhando com isso. Tá? Então, continuando aqui, o outro modo com o qual eu estudo QGP, né, outra maneira de estudar o plasma, como eu falei, são as colisões de íons pesados, que é a minha outra área de pesquisa. Então, a mesma área, né, continua física do QGP, mas com uma abordagem diferente, né. Então, a ideia aqui é que você tem lá aquele diagrama de fase que eu falei, né, para vocês. Então, tá. Então, você pode pensar em fazer experimentos para produzir o plasma, né. Só que você não sabe exatamente onde você está aqui nesse diagrama de fase. Você não sabe exatamente qual que é o formato dessa curva, tá? Então, o que a gente queria basicamente entender é qual que é o formato dessa curva. E encontrar essa linha aqui. Encontrar essa linha significa também, se tem uma transição de fase, o pessoal que já viu lá mecânica estatística, também você quer saber qual que é a ordem da transição de fase. Também é algo não trivial. Então, o programa experimental, ele basicamente ele tenta meio que varrer essa região aqui, né? Para encontrar sinais dessa linha de transição de fase e entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Principalmente o programa do Rick, né, que eles chamam de scan do feixe de energia, eles conseguem mudar a energia do feixe para tentar meio que varrer essa região aqui. O pessoal da LHC, a energia lá é muito alta de colisão, então você meio que está muito próximo aqui do potencial químico zero. Tá? Você consegue, com outros experimentos, o FAIR, no DSI e o NICA, cada um desses experimentos, eles meio que estão preenchendo uma região diferente do diagrama de fase, explorando uma região diferente para conseguir mais informações sobre o formato dessa curva aqui, tá? Tem alguma pergunta, Condor? Você fez uma cara... Não, minha cara de interessante, acho interessante isso. Esses balãozinhos que estão preenchidos nesse teu quadro da direita, né? Por que estão preenchidos? Porque são experimentos já que funcionam ou que já foram feitos? Isso. O FAIR ele já existe, só que eles estão melhorando ele para aquele experimento que eu falei antes, que é o CBM. Tá? O NICA está sendo construído também lá em Dubna, na Rússia. Tá? Aí, se você ver bem, aqui tem uma seta, né? Tem um balãozinho e tem uma seta. O que é essa seta? Aqui você faz a colisão, tá? E aí você imagina que logo após a colisão você forma o plasma, né? Só que esse plasma, ele vai ser ejetado do ponto de colisão. Ele vai resfriar. Quando ele resfria, ele atravessa essa linha de transição de fase aqui, né? Ele sai da fase QGP para a fase hadrônica. Então ele hadroniza. Né? Então, basicamente, a matéria que é ejetada de cada um desses experimentos vai fazer uma trajetória diferente aqui no diagrama de fase. E olhando essa trajetória de cada experimento que você tenta entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista teórico no desenho do diagrama de fase. Tá? Beleza. Então, o que acontece numa colisão de íons pesados? Né? Então, isso é uma simulação, uma unidade de simulação. A simulação foi feita pelo pessoal da colaboração que chama MADAI. E ele mostra o que acontece na colisão de íons pesados relativísticos. Né?
Por que é que você vê inicialmente assim com panquecas, né, e não como esferas para colidir? Porque a velocidade com que essas coisas estão se aproximando para colidir são velocidades relativísticas. Então tem um fator de contração de Lorentz na direção do movimento, certo? Então você acaba vendo os núcleos como duas panquecas se aproximando, eles colidem, formam um QGP, e aí, como eu falei para vocês, o QGP ele resfria, né? Isso quer dizer que você, quando ele está muito quente, logo após a colisão, você tem aquela sopa, que é um meio contínuo, de uma sopa de quarks e gluons, que depois que resfria, hadroniza. Quando hadroniza, você não vai ter mais um meio de quarks e gluons livres, não tem mais aquela sopa, mas você começa, os quarks e gluons que estavam lá, eles começam a se juntar e formar hadrons. Por isso que você sai daquela sopa para ter essas bolinhas discretas aqui. Tá? Mas na detecção, o detector consegue identificar quarks iguais? Não. Então, o tempo de vida desse plasma, depois da colisão, é de cerca de 10 Fermi sobre C. Rapaz! Então, o que bate no detector, eu vou chegar lá, então, essa figura aqui, ela sumariza o vídeo que eu mostrei no slide anterior, né? Então, você tem as duas panquecas se aproximando, elas colidem, elas formam um plasma. O plasma vai evoluir por um certo tempo, né? Só que ele vai expandir. No que então, você lembra lá de termodinâmica, né? Um fluido que expande e esfria, né? No que ele esfria, ele passa pela transição de fase e vira esse gás, né, de partículas discretas, de hadrons discretos, né? Esse gás aqui, com hadrons discretos, ele vai se propagar e é isso aqui que vai bater no detector. Mais do que isso, como a energia de colisão é muito alta, quando o plasma esfria, ele forma um bocado de partícula estável, mas ele também forma um bocado de partícula instável, coisa que vive por um tempo muito curto. Essas partículas muito instáveis, à medida que o gás vai se propagando, elas vão decaindo. Então você tem uma cascata, você tem partículas que são muito instáveis decaindo em coisas que são menos instáveis, e tem uma cascata até decair em algo que é muito estável. E basicamente, no fim das contas, o que bate no detector é só próton, pion e cátion, que são coisas estáveis. Tá? E o teu íon ali que está achatado, essa contração de Lorentz na direção do movimento, né? Qual que é a velocidade disso? Qual que é a porcentagem de C? É muito próximo de C? Acima de 95% de C. Acima de 95%. Então, a gente geralmente mede isso em termos da energia do centro de massa, né? Então, para ter ideia, a gente faz colisão, faz simulação e o pessoal faz experimento de colisão de chumbo-chumbo, a energia do centro de massa é de 2,76 teraelectronvolt. Tá? Isso já está nos limites já de que o LHC pode acelerar, né? O LHC consegue acelerar chumbo-chumbo até 5,02 e próton-próton até 7 TeV. Tá. Então tá na escala de grandeza já do limite deles. Sim, isso. Então. Ok. Então, isso é o que acontece no experimento, tá? E aí vem essa questão da coletividade, que eu quero falar agora. Então, imagina que você tem lá dois núcleos colidindo. Essa figura aqui do lado esquerdo, ela é uma figura... Imagina que você está vendo... Aqui nessa imagem, a gente estava vendo a colisão de lado, né? Imagina que agora você está olhando para a colisão de frente, tá? Você está na direção do feixe, na direção do feixe, que está colidindo. Você pode, grosseiramente, pensar que o seu núcleo atômico, o íon, né, o núcleo que você está colidindo, ele é basicamente um bocado de próton, né? Um bocado de nucleon, né? Próton neutro, mas é um bocado de nucleon lá dentro. E você pode pensar em tratar uma colisão de dois núcleos como um conjunto de várias colisões entre os constituintes do núcleo lá dentro, certo? Aí você pensa, tá, o que vai sair depois da colisão? Você teve a colisão. Logo depois da colisão vai sair um bocado de fragmentos, certo? Você pode pensar que esses fragmentos eles vão se propagar de maneira independente, certo? Imagina o que aconteceria se você fizesse essa colisão, você fizesse centenas de milhares ou milhões de colisões de experimentos desses, e aí você tivesse esses fragmentos se propagando de maneira independente depois da colisão, tá? Aí lembra que eu falei que aí se você tem no final de tudo um detector, né, que a colisão acontece aqui, você tem um detector em volta para detectar os fragmentos.
o que é que esse detector iria observar se a coisa fosse completamente aleatória? O que é que você esperaria? Se fosse completamente aleatória... Imagina que o que sai... imagina que o que sai ali, você faz a colisão, os fragmentos que saem são fragmentos que vão se propagar de maneira independente um do outro e vai depender basicamente da posição do nucleon dentro do núcleo. Tá? Então você vai ter uma colisão que você vai ter um núcleo mais para cá, outro núcleo mais para cá, outro núcleo mais para cá, outro mais para cá. A posição deles dentro do núcleo vai variar de colisão a colisão, certo? Isso. E a posição com que cada núcleo vai bater um no outro também vai variar. Então, se você faz isso milhares de vezes, o que você esperaria que o detector visse era uma distribuição uniforme, né? Porque seria completamente aleatório. Uma colisão que ia gerar mais partículas numa direção, a próxima colisão geraria mais partículas na outra direção, por causa da flutuação, né? E aí, quando você faz isso por milhares e milhares de eventos, no fim das contas, vai ser algo completamente uniforme, a distribuição de partículas. Certo? Certo. Por outro lado, você pode ter outra possibilidade, que essa matéria que sai depois da colisão, se comportar de maneira coletiva, como um fluido. Tá? Então, imagina a situação em que o que é formado aqui após a colisão, que é essa hipótese aqui de baixo, imagina que você tem um fluido aqui. Tá? Então, você tem uma colisão e tem um fluido se propagando a partir da colisão, certo? Nota que a região da colisão, ela tem um formato que parece um caroço de manga, né? Certo. Certo? Porque muito raramente você vai ter uma colisão perfeita face a face, né? Sempre vai ter um certo deslocamento, um certo parâmetro de impacto na colisão. Né? Então você vai ter essa região que parece um caroço de manga. Então, a matéria resultante da colisão, ela vai ser formada inicialmente nesse formato de caroço de manga. Se ele for um fluido, nota que você vai ter uma pressão central aqui, certo? Só que você vai ter fora do fluido, na superfície, uma pressão zero. E aqui nessa outra superfície também zero, né? Só que essa direção, ela tem um comprimento maior do que essa direção aqui. Puramente geométrico, certo? Sim. Se você tem... Isso quer dizer que você vai de pressão central para pressão zero nesse comprimento menor, nessa direção, em que nessa direção vertical você vai de pressão central para pressão zero num comprimento maior. Isso quer dizer que o seu gradiente de pressão é maior aqui nessa direção do que nessa direção vertical. Como você tem um gradiente de pressão que vai variar de uma direção para outra, você vai ter um fluxo de matéria diferente numa direção ou na outra. Isso quer dizer que quando lá na frente esse fluido resfriar e virar hadron, virar aquela sopa, aquele gás de hadrons, você vai ter mais partículas produzidas numa direção do que na outra. E o seu detector vai medir mais partículas numa direção do que na outra. Tá? Ficou claro isso? Ficou claro. Agora, deixa eu já... Mas eu vou medir isso se sempre essa colisão ocorrer assim, né? E se uma hora ocorrer aqui, outra hora ocorrer aqui, outra hora bater no centro, outra hora bater em cima? O pessoal experimental sabe como lidar com isso. Tá. Tem uns detalhes que eu posso falar, mas você usa então, tinha um método que eles usavam antigamente que eles calculavam o que eles chamavam de plano de reação, que é exatamente isso desenhado aqui. Eles conseguiam, para cada evento, calcular qual que foi o plano de reação, para meio que rotacionar o evento para o mesmo plano e calcular as coisas a partir daí. Hoje em dia, a gente já usa um método que é mais moderno, que chama de cumulantes, que você não precisa fazer isso. Você consegue, simplesmente, usando correlação entre partículas, você consegue calcular isso. Tá, então qual que é a ideia? Você deve ter uma direção privilegiada, né, com mais partículas, no caso da coisa se comportar como um fluido, né? Você vai ter uma direção privilegiada, só que como isso aqui é um sistema que você vai e volta, né, uma geometria fechada, você deve ter algo mais ou menos periódico, certo? Na distribuição. E é exatamente isso que o pessoal mede no experimento. O pessoal, no detector do experimento, não mede aquela distribuição uniforme, eles medem esse troço periódico aqui. A maneira de quantificar isso é você pega, então essa equação que está aqui em cima, você pega a distribuição de partículas, faz uma decomposição azimutal disso, uma expansão em série, e você calcula esses coeficientes Vn, que são os coeficientes da série de Fourier.
tá? Se esses troços fossem todos zero, você teria algo uniforme. Se você medir algo diferente de zero, é porque tem essa coisa periódica, e é o que o pessoal mede. Então, essa figura aqui são dados do experimento Alice, e você vê claramente um V2 que não é zero. E isso é a mais forte evidência que entende que esse plasma ele se comporta como um fluido. Tá? Então, você, quando modela a colisão, o que sai da colisão, a matéria formada ali, parece ser o QGP e parece se comportar como um fluido, não é simplesmente fragmentos sendo aleatoriamente depois da colisão. Então, o que a gente gostaria de fazer é, ok, tem todos esses dados experimentais, a gente quer estudar isso do ponto de vista teórico, então a gente faz simulação disso. Só que se você lembrar aqui, dessa figura, tem várias etapas, né, que estão acontecendo aqui. Então, eu preciso modelar, na minha simulação, cada uma dessas etapas. Eu não consigo fazer uma coisa só. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de cadeia simulacional. Tem vários passos. Então, você começa com um modelo de estado inicial, que basicamente vai criar para você qual que é um perfil da sua matéria logo após a colisão. Né? A partir desse modelo, você gera esse perfil inicial de energia. Você tem uma dinâmica de pré-equilíbrio. Então, você gostaria de descrever se é algo que se comporta como um fluido, você gostaria de descrever utilizando hidrodinâmica, né? Mas hidrodinâmica tem algumas condições que tem de equilíbrio que precisam ser satisfeitas. Você lembra lá você estudou na Navier-Stokes, né, na IC? Só que se você pensar logo após a colisão, aquela matéria está completamente fora de equilíbrio. Então você tem que, de alguma maneira, trazer essa coisa para o equilíbrio para poder usar a hidrodinâmica, né? Então você tem uma certa dinâmica de pré-equilíbrio que vai gerar a sua condição inicial hidrodinâmica, que é basicamente qual que é a situação da matéria quando hidrodinâmica se torna aplicável. Tá? Aí você evolui isso com hidrodinâmica, depois disso. No final da hidrodinâmica, você vai ter o que a gente chama de hipersuperfície de particularização. Isso aqui é um nome bonito que é para dizer basicamente o seguinte: é aqui que você faz aquela tradução do plasma para partículas discretas. Então você usa um código que chama de sampler, que ele vai traduzir, ele faz literalmente uma tradução de grau de liberdade. Ele vai ler o grau de liberdade do fluido, que é um tensor energia momento, e vai cuspir para você do outro lado partículas discretas. Então ele lê o fluido de um lado e do outro lado ele fala, aqui tem 3 prótons, 2 pions, cada um com esse momento, é isso que esse código faz, tá? Como eu te falei, esse gás de hadrons, né, com todas essas partículas, ele ainda vai evoluir até chegar no detector. Nessa evolução, você pode ter colisões entre as partículas que estão lá dentro, pode ter interações entre elas, e tem aqueles decaimentos da cascata que eu falei para você. Então, você precisa ter um modelo que a gente chama de modelo de transporte, ou um modelo de cascata hadrônica, que vai fazer toda essa propagação até que você tenha, finalmente, as partículas finais. E é aqui que a gente faz análise de dados e obtém os observáveis. Tá? Então, tudo isso aqui é a cadeia de simulação. São vários modelos, cada modelo é um código. Tá? A gente chama isso aqui de modelo híbrido porque a gente está usando coisa diferente para modelar um evento. Tá? O coração dessas coisas é a hidrodinâmica relativística viscosa. Então, como eu falei, o fluido, logo após a colisão, a matéria, né, o QGP, ele parece se comportar como um fluido, então a gente modela ele utilizando a hidrodinâmica. Ela tem que ser uma versão relativística de hidrodinâmica, porque a velocidade de expansão é muito alta, o fluido se expande muito rapidamente em velocidades relativísticas, então precisa ser uma teoria relativística. E ela precisa ser viscosa porque o fluido é viscoso. Então, a partir dos dados experimentais, comparando o resultado de simulação com o dado experimental, a gente vê que você só consegue realmente descrever os dados experimentais com precisão se você incluir viscosidade na teoria. Se você tratar como um fluido ideal, aqui tem uma comparação, o mesmo perfil inicial, isso aqui é a condição inicial de hidrodinâmica, você evolui ele como se fosse um fluido ideal, então seria hidrodinâmica ideal, ou com viscosidade tem diferença no perfil final. Essa diferença no perfil final vai ser traduzida em diferença nos observáveis, e aí o que você mede na simulação não bate com o experimento. Você só consegue ter concordância com o experimento tratando o QGP como um fluido viscoso, tá? Ele é o fluido menos viscoso que a gente conhece, ele é o fluido mais perfeito, então aqui tem uma comparação da viscosidade shear, né, que é a viscosidade de cisalhamento do fluido, entre algumas coisas que a gente conhece. Então, a da água está aqui em cima, o hélio, superfluido, o QGP está aqui embaixo. O fluido mais ideal que a gente conhece, e mesmo assim, a gente precisa incluir a viscosidade dele na simulação. Tá?
O nome da teoria que a gente utiliza para descrever hidrodinâmica relativística viscosa é chamada teoria de Harvey-Stewart. Então, o que acontece, você lembra lá de teoria de Navier-Stokes, né, quem já viu em mecânica dos fluidos, aquelas equações de Navier-Stokes, se você tentar tratar ela de maneira relativística, puramente, ela não funciona. Ela se torna uma teoria acausal, você tem uma transmissão instantânea de sinal. Tá? Então, a maneira como a gente resolve isso é adicionando uns termos extras, que são os termos de relaxamento. Isso torna a teoria um pouco mais complicada, e isso é chamado de teoria de Harvey-Stewart, tá? Esse formalismo que a gente usa. No fim das contas, o que você tem para resolver são 14 equações diferenciais espaciais não lineares acopladas, que você precisa resolver, com 3 equações de transporte. Tá? Esses tensores aqui, eles basicamente são as suas viscosidades, são os coeficientes mais importantes, eles vão aparecer aqui. Tá? Como dizia o meu supervisor de pós-doutorado, easy. Você bota no código. Tem um algoritmo para resolver essas equações, que é um algoritmo KT, Kurganov-Tadmor, e você bota no computador e ele resolve. Tá? Para fechar o sistema, você precisa novamente aqui da equação de estado. Tá? E aqui a gente usa a equação de estado que é calculada utilizando aqueles métodos que você na rede para fazer a simulação. Só que essa equação de estado ela é válida enquanto for o QGP, né? Depois que ele resfria, você tem um gás. Então, a maneira como você ajusta essa equação de estado é que ela tem que, para temperatura muito baixa, ela tem que estar em concordância com um modelo para o gás, que é esse modelo HRG aqui, que é um modelo de gás de ressonância de hadrons. Tá? E aí você usa essa equação de estado para fechar o sistema e conseguir resolver essas belezinhas aqui. Tá? Essa coisa é a parte principal da cadeia. Hidrodinâmica é o coração da cadeia, tá? O resto é coisa que vem ou antes de hidrodinâmica ou que vem depois de hidrodinâmica. Isso aqui é a parte central e mais importante da cadeia. Tá? Então, depois da hidrodinâmica, como eu falei, você vai ter lá esse perfil, esse é o seu perfil de energia, né, o seu tensor de momento. Você vai usar um código sampler que vai traduzir isso para partículas discretas, que vão sair dali, né, vão formar esse gás de hadrons. Esse gás vai se propagar com interações, com decaimentos, como a gente já falou, até bater no detector. Isso aqui são traços reais de um run real do Alice, só para dar ideia. Então, é isso aqui que o pessoal no experimento vê. E aí eles têm todo um arcabouço computacional para conseguir traduzir essas linhas aqui em partículas, em eventos, em trajetórias, em informação. Mas esse desenho aí é de várias colisões, ou é de uma colisão só? De uma colisão. Rapaz. Uma colisão original aqui. Então, só para ser preciso, você não dispara um íon de um lado e um íon do outro e colide. E colide, né? Você manda uma nuvem, o feixe, na verdade, ele é uma nuvem de íons de um lado, uma nuvem de íons do outro. A nuvem passa, né? Então é um feixe pulsado, né? Em cada pulso tem uma nuvem dessa. A nuvem passa, se não der sinal no detector, não teve colisão. Se tem sinal no colisor, é porque teve alguma interação lá dentro. E aí você vai ter que modelar isso depois. Não quer dizer que exatamente Tá? Então, a gente não tem precisão para fazer um feixe com um íon de um lado e um íon do outro. Você manda uma nuvem de íons, a nuvem passa e ou bate ou interage ou não interage. Tá? Beleza. Então, o que é que a gente estuda com essas colisões? Então, de novo, a gente quer entender melhor o QGP, entender melhor as propriedades da matéria extrema, utilizando essas simulações para comparar com o experimento. Uma das coisas que a gente faz é estudar novos observáveis, ou seja, novas coisas que a gente novas maneiras de você extrair informação do experimento, né? A gente tenta propor observáveis novos, calcular eles na simulação e dizer para os experimentais, você pode medir isso aqui vai me dar essa característica do fluido. A gente informa para eles vão lá e medem. Tá? Quando eles têm boa vontade de medir. Às vezes o experimental não quer medir o que você pede para ele para medir, às vezes ele mede. Então, isso aqui foi um paper que a gente publicou ano passado, no Proceedings, com um observador que chama PCA, que basicamente a gente consegue ver flutuações de momento do fluido. A curva cinza aqui é uma curva de dado experimental, a curva vermelha é uma curva do nosso modelo híbrido, de dado de simulação, e a curva azul são dados de um outro modelo teórico anterior.
e você vê que o nosso modelo consegue ter uma concordância melhor com dado experimental do que o modelo do pessoal em azul aqui. Tá? E esses dois trabalhos aqui são continuações desse trabalho com PCA. Esse daqui de cima foi publicado no PRC no começo do ano. Esse aqui de baixo está submetido ao PRC, então está lidando com o referi agora. Tá? São evoluções, tudo novos observáveis aqui. E a outra coisa que a gente está também muito ativo estudando e que dentro da colaboração lá eu estou encabeçando é essa questão da dinâmica pré-equilíbrio. Então, eu falei lá para vocês que... Cadê a simulação aqui? Você tem que, de alguma maneira, trazer aquela matéria que é formada originalmente, logo após a colisão, para uma situação em que a hidrodinâmica seja aplicável, né? Que a gente chama isso de dinâmica de pré-equilíbrio. Não existe uma maneira fechada de fazer isso, tá? Não existe a teoria para fazer isso, existem modelos, e esses modelos têm limitações. Então, quem está estudando aqui nesse trabalho quais são os efeitos que os diferentes modos de você fazer essa aproximação para o equilíbrio, essa dinâmica de pré-equilíbrio, qual que é o efeito que esses diferentes modos têm em observáveis finais, tá? Então, se você mexer lá no começo da cadeia, em como você faz a aproximação para o equilíbrio, o que é que vai acontecer com o que você mede no final? Tá? Isso que a gente está estudando. Então, a gente vê que tem efeito em alguns observáveis aqui, só que nos modelos que a gente está estudando, a gente encontrou alguns problemas bem fundamentais neles, que levam a gente a que esses resultados, mesmo concordando com o experimento, como aqui, por exemplo, você tem que resolver para ter certeza disso. Então, agora a gente está trabalhando em melhorar esses modelos para equilíbrio, para ter algo que seja mais confiável. Tá? Então, isso aqui dentro dessa parte de íons pesados, é o que eu estou trabalhando com mais detalhamento no momento. Tá? E aí a gente, de novo, faz essas modificações na aproximação para o equilíbrio, bota lá na cadeia e tem que rodar toda a cadeia e medir os observáveis no final para comparar. Porque uma coisa que você mexe lá no começo vai mudar lá no final o resultado. Tá? E como você pode imaginar, como tem muitos modelos, tem muitos parâmetros, você precisa encontrar os parâmetros e fazer a coisa, a saída de um modelo é a entrada do próximo. Né? Você precisa fazer a coisa acontecer de maneira interoperável e que funcione bem. Não é algo muito maluco que não vai funcionar. Tá? Então, do ponto de vista de pesquisa, era isso que eu tinha para falar das minhas atividades. Você tem alguma pergunta, Condor? Acho que eu já perguntei demais, já. Não. Bem, então, além disso, né, então, eu sou membro do grupo de pesquisa de física nuclear de Hadrons, do departamento. Faço parte dessa colaboração Extreme, como eu falei antes. É uma colaboração com o pessoal da Unicamp, da USP, e tem também gente agora na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, trabalhando na nossa colaboração, que é mais dedicada mesmo à parte de íons pesados. Tá? Além disso, esse é o meu terceiro semestre como professor da UFSC, né? Então nesse período eu já dei aula de Física 1 no ano passado, novamente nesse semestre. Estou no terceiro semestre dando o curso de Física Matemática 1, 100% de aproveitamento desse curso. E também no semestre passado eu dividi com a professora Débora o curso de Física Nuclear de Partículas Elementares. Ela ficou responsável pela parte de Física Nuclear e eu pela parte de Partículas Elementares. Além disso, eu sou membro do NDE, do colegiado dos cursos de Física e da Comissão de Informática do departamento. E quem tiver aí algum interesse em conversar mais comigo, na minha área de pesquisa ou qualquer outra coisa de física, pode me procurar na minha sala, quando a gente voltar presencialmente, mas até lá tem o meu site, vocês podem ver algumas coisas lá, tem coisa de pesquisa, coisa de ensino, ou pode mandar um e-mail para mim também, que eu vou ficar feliz em responder vocês. Ô, Thiago, então você faz parte aí do grupo de Física Nuclear e de Hadrons do departamento. Quem mais faz parte desse grupo? Eu, a professora Débora, o Celso e o Sidney. Celso Barros e o professor Sidney. Isso, o Sidney Avancini. Tá, legal. Bom, eu sei que vocês têm bastante trabalho, tem bastante alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado também trabalhando no departamento, né? É um assunto super interessante, bem quente, né? E denso. Bem quente. E denso e complexo. Então, como você falou, né, quem quiser mais informações, principalmente dos alunos de iniciação, né, que estiverem interessados em fazer uma iniciação, e também quem está por aí procurando um mestrado e está interessado nessa área teórica em física de partículas, física nuclear, manda um e-mail para você, né,
daí você conversa com eles lá, o pessoal dá uma vasculhada no seu site lá, dá uma olhada nos seus artigos. Eu fiz isso hoje, dei uma vasculhada lá nos seus artigos, fui no seu site, vi lá se tá tudo certinho, maravilha. Legal. Eu tento muito atualizado lá, né? Tá. Eu gostaria de te agradecer de novo pela participação, acho que ficou bem legal, e dá para ter uma boa ideia da área de pesquisa, do trabalho que você vem desenvolvendo. Eu já vim dizendo isso para vários dos nossos professores que estão participando dessa série, de que a nossa mão de obra, né, os nossos professores, eles são muito bem qualificados, né? Todos eles agora têm doutorado, vários pós-doutorados, um monte de artigo aí. Então, a gente tem uma equipe muito boa, né, e top de linha, eu diria, né, trabalhando aí na fronteira da ciência, que é o importante para uma universidade, né. Tiago, muito obrigado pela tua participação, espero que a gente possa fazer no futuro, quem sabe, um seminário aí sobre um tópico específico. Vamos falar sobre estrela de nêutrons, por exemplo, que é um negócio bem legal, hein? E sim, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Conor. Estou bem feliz de participar aqui, acho que como eu já falei, uma iniciativa bem legal para os alunos terem conhecimento, né, do que é feito no departamento, as áreas. Às vezes os alunos já entram com uma ideia meio pré-concebida, não, eu só gosto dessa área e eu vou fazer isso, e acabam deixando de conhecer outras áreas, não vão para os seminários de outras áreas. Eu acho que é bem importante que eles tenham exposição a todas as áreas, mesmo que você ache que não vai gostar, mas vai lá, assiste o seminário, conhece, porque você só vai realmente saber conhecendo, né. Vocês viram que eu mudei um pouco de área, né? Eu comecei com teoria de cordas e eu fui mudando um pouco. Foi bem isso que aconteceu, assim, eu fui vendo o que realmente me interessava e o que não me interessava, e fui até que em certo momento eu encontrei um problema que me interessava, né? Acho que esse é o principal. E a participação, né, quando o aluno ele acaba sendo incluído num grupo de pesquisa, mesmo que seja, né, como iniciação científica, ele aprende as nuances daquela área, né, e daí ele pode gostar bastante, ou pode não gostar, o que também é normal, e pode, né, procurar outras áreas. Às vezes ele vai para fazer uma iniciação experimental e não gosta, viu que ele não leva jeito para experimental, vai para teoria, adora, né? Então, ou vice-versa. E vice-versa, claro. Então, eu acho que essa ideia mesmo é incentivar os nossos alunos a procurarem os professores, porque professor bom a gente tem, ótimos grupos, várias áreas interessantes, então mão na massa. Como eu te falei, eu fiz iniciação científica, a minha primeira iniciação científica foi em teoria de campos aplicada à matéria condensada, né? E nós começamos um grupo com 4 alunos, os 4, o professor era professor novo no departamento, nós 4 começamos a ser ao mesmo tempo com ele, e no meio do caminho eu saí para fazer cosmologia e física de altas energias, um outro colega meu foi fazer ótica experimental, é professor hoje lá em Recife, trabalhando com ótica quântica, e 2 seguiram na área, fizeram mestrado, doutorado em teoria de campos aplicada à matéria condensada e atuam na área até hoje, né? Então, tem que explorar, né? Super natural, né? No meu vídeo também, quem quiser assistir o meu vídeo lá, eu falei um pouquinho sobre a minha iniciação científica, que foi teórica, e agora eu sou totalmente experimental, então estamos aí, né? Você só vai saber tentando e conhecendo. Então tá, já. Obrigado, Thiago. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Deixa eu ver se funciona isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma série de vídeos da nossa série de apresentação dos professores do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou começar de novo, tá meio chato isso. Da maneira correta, porque assim, você tem como saber que tem um gluon ali, mas você não detecta o gluon em si, entendeu? Entendi. Você detecta que ele vai gerar um jato adicional de partículas, e aí você detecta esse jato e você sabe que tem um gluon ali porque você detectou esse jato extra. Você não mede o gluon, entendeu? Entendi. Eu vou... Bate uma palma aí e começa. Tá. Só bater palma? Só bater palma. Começar. Sabe que eu tinha um podcast, né? Eu gravava podcast. A gente fazia silêncio pra poder editar as coisas lá. Depois você tinha que passar uma tarde toda editando só o áudio. Bate palma, faz um silêncio e começa. Beleza. É difícil. Ô Thiago, eu só vou precisar, cara, que você mande uma foto pra eu poder recortar e colocar no cartãozinho do vídeo. Tá, eu vou tirar aqui e eu mando pra você. Até coloquei uma camiseta especial pra tirar a foto hoje. Okay. Ah, massa, tá igual a Natália. A Natália tirou uma foto legal também, com uma camiseta do De Volta pro Futuro. Essa daqui eu
É Matt Brown fazendo a pose do Einstein, né? Pô, cara, não apareceu essa camiseta. Não, tira uma foto aparecendo bem ela, então. Ah, eu vou tirar, pode deixar. Maravilha. Vamos só tirar o share screen agora? Tira. Isso, volta pra cá. Ou não, deixa eu começar de novo aqui. Peraí que me perdi. Bate palma, pô. Bota palma.